Oi, crianças! Então, já concluíram as atividades de matemática? Então, vamos agora ao conteúdo de história. Vamos iniciar o segundo bimestre, então, tá? Lá na página Livro Didático, página 3, tá? De História, capítulo 3. Povos formadores do Brasil. Então, olha aqui, ó. Na imagem aqui a gente consegue ver muita coisa, né? Olha aqui as caravelas chegando. Aqui nós temos então a chegada dos portugueses, tá? Aqui é um grupo de índios, né? Indígenas. Aqui são os moradores locais também da região, tá bom? Então aqui a gente já consegue visualizar. Olha aqui, ó, uma cultura indígena, né? Eles estão dançando. Então aqui a gente começa a observar quais são então esses povos formadores do Brasil, quais foram os primeiros povos que habitavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, tá certo? Então é o conteúdo do capítulo 3 de História que nós vamos trabalhar esse bimestre, tá bom? Então vamos começar aqui. Bimestre passado, vimos então que o nosso Brasil recebeu muitos imigrantes, né? Tanto portugueses, holandeses, os franceses. E antes deles chegarem aqui, haviam outros povos que já habitavam no Brasil, certo? E com a chegada deles aqui no Brasil, dos portugueses, no caso aqui no Brasil, trouxeram com eles as suas culturas, tá? Principalmente o idioma, a língua portuguesa, tá certo? Então é o primeiro conteúdo que nós vamos falar hoje, tá? Antes então de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria que vocês observassem então essa imagem. Olha para vocês verem. É uma imagem muito antiga, né? Aqui a gente já consegue observar que é um mapa do Brasil, tá vendo? Então é um mapa do Brasil antigo. Data então essa figura aqui, ó, de 1515, tá? Essa imagem aqui, ó, 1519, perdão. Ano de 1519 tem essa imagem aqui. Foi criado então pelo português Lopo Homem, tá? Eu gostaria que vocês observassem tudo o que está acontecendo aqui, tá? O que os índios estão fazendo, tá? Olha a vegetação, tá bom? A chegada aqui então de uma caravela, quem que deve ser essa chegada aqui? Observem tudo o que está acontecendo aqui. Após a observação de vocês, vamos responder então essas perguntinhas aqui, ó. Do Diga Aí, vocês vão responder no caderno de História, tá? Qual que é o trabalho que está sendo representado aqui, realizado pelos indígenas? Que animais vocês estão observando aqui que foram representados neste mapa? Se você conhece algum deles, tá? Se você ainda o desconhece, nunca viu esses animais. E a letra C, que mudanças ocorreram neste espaço após a chegada dos portugueses? Então, antes da chegada dos portugueses, os índios então viviam em harmonia, né? Viviam tranquilos, cada um com as suas culturas indígenas, né? O Brasil ainda tinha muita vegetação, matas, né? Florestas, tinha os animais, não é? E com a chegada dos portugueses, por conta das riquezas que o Brasil oferecia, né? Por conta das terras produtivas, do ouro, da prata, ou seja, dos minérios, né? Muita riqueza o Brasil oferecia naquela época. Então, por conta disso, atraiu então esses imigrantes. Então, após a chegada desses portugueses, pergunta então, que mudanças ocorreram no Brasil após a chegada desses portugueses aqui? Aqui no mapa a gente pode perceber, né, que tem índios aqui cortando madeira. Então, o que aconteceu depois da chegada desses portugueses, tá bom? Letra A, letra B, letra C, respondo no caderno de História, tá certo? Então, vamos lá. Os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Então, no ano de 1500, tá, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles vieram então atrás dessas riquezas que nós oferecíamos na época, certo? Então, com eles, trouxeram também as suas famílias. Então, como eles vieram habitar aqui, morar aqui no Brasil, trouxeram as suas culturas, certo? Além então dessa cultura, o idioma português, que hoje é o idioma falado no nosso Brasil, desde essa época então, foi então de origem portuguesa, devido a esses imigrantes chegando aqui, tá? Chegados aqui na época, tá certo? Então, contudo, antes dos portugueses já habitavam esses grupos indígenas aqui, tá certo? Então, as terras eram habitadas por muitos povos distintos e cada povo desse tinha suas culturas,
tá? Algumas dessas culturas podem ser hoje identificadas em razão da existência de aproximadamente aí, ó, 274 línguas, idiomas, né, indígenas, que então até hoje está em uso atualmente. Então são 274 idiomas falados, né, indígenas, que hoje até então ainda são usados por esses povos indígenas, tá? Isso quer dizer então que há muita diversidade de cultura, há muita diversidade também de regiões, né, de idiomas. Então há uma cultura muito diversificada aí entre esses povos indígenas, tá? Muito bem. Vocês sabem por que o Brasil tem esse nome? Muito bem. Quem respondeu aí? É por conta do pau-brasil. Isso aí, por conta do pau-brasil. Então nós temos uma informação muito importante aqui em amarelinho, ó. O nome do Brasil advém de vermelho como brasa, provavelmente em razão da madeira da seiva vermelha do pau-brasil. Então o nosso país tem esse nome devido então ao pau-brasil, que era uma árvore muito bonita, muito admirada quando os portugueses chegaram aqui, tá? Você sabia, olha aqui que interessante, ó, tem uma curiosidade aqui para nós também, ó. Vamos ler juntos? Você sabia, estudiosos das línguas indígenas afirmam que antes da chegada de portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama. Que isso na língua indígena quer dizer o quê? Terra das palmeiras, Pindorama. Então isso quer dizer que nessa época aí de 1500, quando os portugueses chegaram, né, o Brasil era repleto de árvores, de palmeiras, era um Brasil assim de muitas florestas, não é? Então os indígenas chamavam o nosso país então de Pindorama, por ser uma terra então das palmeiras. Muito bonito, não é? Muito bem. Tem uma imagem aí do lado, vocês observaram aqui, ó, essa imagem é uma cultura indígena, tá vendo? O que diz aqui? É um ritual feminino com dança do beija-flor na aldeia Aia, no Xingu, tá? Então é um ritual feminino onde as mulheres estão dançando em forma de roda, não é? Chamada dança do beija-flor. Bonito também, né? A cultura indígena aqui. Muito bem, então virando aí a página 6, vamos continuar o nosso conteúdo. Então o que acontecia? Diversas etnias então habitando no Brasil naquela época, como tinham muitos grupos indígenas, eles se comunicavam, né? Eles trocavam mercadorias, tá? Eles se ajudavam. Então com essa ajuda, essa comunicação entre esses povos indígenas, foram então surgindo outras aldeias, foram surgindo então outros grupos indígenas, devido a esse deslocamento deles de um lado para o outro e também pela forma deles se comunicarem, tá? Então aí eles se ajudavam também quando surgiam dificuldades, tá? Então as aldeias cresceram, tá? E se separavam. Devido à distância então entre uma aldeia e outra, eles precisavam chegar até essas outras aldeias. De que maneira? Então eles abriram caminhos aí por entre as florestas, eles iam pelos rios, né? Através de barcos, tá? É uma outra forma então de locomoção dos índios com esses barcos, tá? Aqui a gente tem uma foto desses barcos que os auxiliavam no deslocamento de um lugar para o outro, ó. Olha aqui uma obra então retratando então esses barcos que ele utilizava então para deslocar de um lugar para o outro. O nome desses barcos então dados pelos indígenas eram chamados de pirogas, tá? Canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidos a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Eram feitas por meio de entalho de troncos de árvores, tá? Então leiam aqui a informação, muito legal de saber, né, essa cultura indígena, o quanto são ricos, né, e na questão de idiomas, na questão de cultura. Isso era muito bonito, né, de se ver naquela época. Então os portugueses ficaram muito admirados com o que viram quando chegaram aqui. Isso os atraiu mais e mais para nosso país, tá certo? Muito bem. Tem QR Code para vocês abrirem, tá? QR Code aqui para vocês observarem esta obra aqui, ó, tá? Ampliado para vocês observarem. É uma obra então indígena, tá? Navegando em piroga, tá vendo que é uma canoa aqui com
a figura então desses índios aqui. É uma escultura Carajá, tá certo? Muito bem. Na página 7, tem uma atividade para vocês realizarem, tá? Aqui tem um QR Code, que é um jogo sobre este mapa aqui, ó. O que esse mapa está mostrando? Aqui são grupos indígenas. Aqui são grupos indígenas. Cada quadrinho desse aqui representa um grupo indígena. Vocês vão observar no mapa aqui, ó, onde estão esses grupos indígenas, tá? Cada cor dessa daqui, você olha na legenda e diz aqui qual que é o grupo indígena na região de cada cor que vocês estão observando aqui, tá? As perguntinhas que vêm a seguir são todas relacionadas ao mapa que vocês estão observando, tá? Então, as respostas dessas atividades aqui, ó, da letra A, B, C e D, está no mapa, tá bom? Então, é isso aí, a atividade de história de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, chama a professora aqui no horário de aula, tá bom? Pra gente poder, então, desenvolver boas atividades, tá certo? Bons estudos para vocês!